Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. No ar mais um programa Sala de Opinião, e hoje com o professor Deni Ramos. Ele é químico, professor do curso de farmácia da Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finca e também coordena um grupo de estudo de pesquisa da faculdade. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Tudo de bom? Olá, Rondônia. Olá, todo mundo. Bom, sou professor de química, sou químico, né? Trabalho aqui na Finca faz 6 anos. E atualmente coordeno o grupo de estudo e pesquisa em Química Aplicada à Farmácia, onde eu tenho algumas linhas de pesquisa que eu vim aqui conversar com o senhor hoje, mostrar um pouco do que nós estamos fazendo. Eu gostaria que você falasse um pouco o que levou à criação desse grupo. Inicialmente, nós vimos as potencialidades regionais. E desde o meu curso de graduação, eu sempre trabalhei com plantas medicinais. E atualmente eu quis pegar e trazer esse espírito de pesquisador aos alunos de farmácia e outros cursos também que não estão trabalhando junto conosco. E aí surgiu através de uma iniciativa minha, junto com um aluno, o César, que atualmente vai fazer parte do corpo docente da Finca também. Criamos esse grupo de pesquisa e chamamos alguns alunos para iniciar e agora estamos aí com mais de um ano trabalhando juntos. Professor, essa atração pela química, eu gostaria que o senhor falasse um pouco. O que levou o senhor a gostar tanto de química? Na verdade, eu tinha uma atração muito grande por biologia, só que a minha irmã ia fazer biologia na época. Aí eu falei, vou fazer um curso, dividir. Eu fiz química, entrei, me apaixonei e hoje estou aí como químico faz mais de 8 anos aí, atuando aqui. O senhor leciona no curso de farmácia já há bastante tempo? Já. E as disciplinas quais são? As disciplinas que eu atuo hoje são as químicas, né, todas as químicas, inclusive a química medicinal. Só que aí, além dessas de química, eu também trabalho com outras disciplinas em outros cursos na Finca também, né? No curso de biomedicina também com química, farmacologia, mas minha área mesmo principal é química medicinal, né? Que é uma especialidade minha. A sua pesquisa com relação às plantas medicinais, doutor, essa análise, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre isso, da importância desse trabalho, o despertar para as plantas medicinais. Bom, como nós estamos na região amazônica e ela tem uma biodiversidade de fauna e flora gigante, nós pegamos aquilo que estava mais próximo do aluno de farmácia hoje, que são as plantas. Essas plantas, nós começamos a trabalhar com estudo etnobotânico. Só que nós tivemos um link inicial que foi o quê? A qualidade das plantas medicinais que são comercializadas em feiras populares, em casa de ervas. E aí foi quando a gente deu um olhar mais específico para elas, porque assim,
Uma coisa é você cultivar uma planta e achar que ela serve para algum fim medicinal. Outra coisa é você ir em uma ervaria ou no supermercado ou algo parecido e comprar a planta e querer fazer um chá para saber se tem atividade farmacológica ou não, que é o nosso objetivo de pesquisa. Esse controle também que o senhor aborda com relação ao controle dos medicamentos, como que é feito isso? O controle de medicamentos, ele já é uma das linhas de pesquisa também do nosso grupo. Nós temos duas linhas, uma de plantas medicinais e outra de controle de medicamentos. Nós começamos a analisar que nós temos variabilidades de medicamentos. Nós temos os medicamentos éticos, os genéricos e os similares. Por uma questão de valor, geralmente a população consome medicamentos ou genéricos ou similares. Só que o genérico ele tem reconhecimento pela Anvisa e os similares nem todos. E aí nós queríamos saber se o que era ofertado para a população local, principalmente, se o medicamento similar tinha realmente princípios farmacológicos e benefícios farmacológicos, e não uma venda de qualquer placebo que a população venha consumir, achando que vai ser tratada e no final não tem tratamento algum. Aí nós começamos a analisar esses medicamentos. E chegou a alguma conclusão, professor? Nós chegamos a algumas conclusões. Por exemplo, dentro das nossas linhas de pesquisa, nós pegamos os medicamentos que são mais comercializados. Então, por exemplo, o anti-inflamatório, o ácido acetil salicílico, nós fizemos um comparativo baseado na característica de absorção dele, dentro dessa linha de controle de qualidade. E nós começamos a observar que os medicamentos similares, eles não são... eles apresentam atividade farmacológica, mas geralmente são mais excretados, ou seja, o nosso corpo não absorve. Algo semelhante nós conseguimos ver, por exemplo, na vitamina C, o ácido ascórbico, que é amplamente comercializado de forma efervescente. Nós temos diversas marcas, sendo que a maioria dessas marcas são os similares, onde nós vimos que características de controle de qualidade de fabricação acabam atrapalhando a atividade farmacológica dele, redução de princípio ativo, alguns recipientes que têm como função fazer determinada função e no final faz outra função, acaba atrapalhando a atividade farmacológica em si. Alguns estudos têm detectado que esses princípios ativos com relação a esses medicamentos, muitas vezes, fica muito abaixo daquilo que realmente o medicamento original, que compramos como original, são apresentados. Eu acho que isso nos causa não só uma estranheza, mas uma preocupação muito grande para todos nós consumidores, principalmente nós que já estamos debilitados, precisamos de um tratamento, vamos comprar um medicamento genérico ou similar, né, um similar, e deparamos com um percentual de princípios ativos muito menor do que o medicamento produzido original. Por exemplo, hoje nós temos a definição dada de similar, ela é dada pela Anvisa, mas ela não é amplamente divulgada. Então, por exemplo, você chega na drogaria, pergunta ao profissional farmacêutico, um atendente da farmácia, ele vai falar que tem um medicamento similar, mas a população não tem o conhecimento do que é exatamente o medicamento similar. Segundo os parâmetros dados pela Anvisa, o medicamento similar ele não é considerado um medicamento genérico ou ético porque ele não tem teste de bioequivalência. Então, eu posso comercializar um medicamento similar e não sou obrigado a, vamos dizer assim, comprovar a ação farmacológica dele. Então, pode acontecer casos de realmente você comprar um medicamento similar, por exemplo, um princípio ativo na quantidade de 100 miligramas e quando você vai fazer análise, não tem os 100 miligramas. Na verdade, ele pode ter, o que geralmente a gente tem encontrado, são valores menor do que o princípio ativo dado na formulação do medicamento. Mas houve sempre uma campanha muito grande, por exemplo, dizendo que o princípio ativo e o medicamento, por exemplo, similar e o genérico, continha o mesmo princípio ativo e que não teria prejuízo nenhum para a saúde daquelas pessoas que iam consumir. E na realidade não é isso. Na verdade, nosso grupo está tentando comprovar para a população se é ou não é. Em alguns casos, nós conseguimos observar que alguns parâmetros farmacológicos, químicos e farmacológicos, são respeitados segundo a farmacopeia do medicamento, mas outros estão abaixo, principalmente o similar. A experiência, por exemplo, a experiência popular, a experiência do povo, sem pesquisa nenhuma, só na realidade. O senso comum. Então, é interessante que muitas pessoas têm medo, falam, não, eu comprei o medicamento e não tive o mesmo efeito que quando eu tomava o medicamento original. Né, o genérico não está fazendo o mesmo efeito. E isso não é uma voz única, são várias vozes, pessoas que falam. O que nós temos aí? Por exemplo, a pessoa que vai comprar um medicamento, ela vê lá na formulação
ácido acetilsalicílico 100 mg. Aí ela acha que o comprimido dela vai ter que ter o peso de 100 mg, o que foge. Eu tenho outros ingredientes que vão fazer a estabilidade daquele meu princípio ativo e que vai ser colocado para venda. Só que aquele cara que é utilizado como princípio ativo, que a gente chama de recipiente, pode causar uma diminuição de absorção ou então ele mesmo competir pelo receptor farmacológico, do qual a população não tem conhecimento. Ela geralmente vai comprar um medicamento entre opções ético, genérico e similar. A população, devido à crise econômica, diversos outros fatores, vão tentar comprar aquilo que é mais barato. Só que nem sempre aquilo que é mais barato é o que vai trabalhar de forma farmacológica perfeita para ela. Infelizmente, nós vivemos numa crise econômica e todo mundo meio com uma situação econômica meio ruim. Complicado. Então, quando você chega numa farmácia, é oferecido um genérico com preço lá embaixo, né, e o original com preço lá em cima, você vai escolher, infelizmente, pelo mais barato. E eu estou levando muitas vezes algo que não vai dar o efeito que na verdade, pode dar o efeito, mas não com uma eficiência máxima como um medicamento. Eu posso demorar ético. um tempo maior, né, para ter o resultado. tratamento. Mas com relação ainda a esses medicamentos que o senhor está fazendo essa pesquisa aqui no município de Porto Velho, quais são os tipos de medicamentos que o senhor realmente elegeu para essa consulta? Ah, bom, de início nós começamos com os medicamentos que são amplamente comercializados, que são aqueles que não fogem à retenção de receita. Então, por exemplo, nós começamos com os anti-inflamatórios, que no caso entrou o ácido acetilsalicílico, entramos com suplementação vitamínica, que no caso é a vitamina C, e agora nós vamos entrar para medicamentos cardiovasculares, nós vamos entrar aí com captopril, com medicamentos nessa linha de medicamentos que são amplamente comercializados. Por exemplo, nós temos aí um detalhe que a gente nos frisou para nos estimulou a pesquisar os anti-inflamatórios, é a questão do uso indiscriminado. Então, você está com uma dorzinha aqui, você vai lá na sua farmáciazinha de dentro de casa e toma aquele remédio. E isso... Que a maioria de nós, né, faz. Tanto o uso indiscriminado... Errado, mas fazemos. E então, você chega na sua casa, vê. Ou então, pede de alguém já faz uma indicação farmacêutica ali e lhe dá um medicamento e o anti-inflamatório ele é o campeão. Tanto para efeitos colaterais, até mesmo para casos de intoxicação, porque... não tem retenção de receita, você pode comprar de forma indiscriminada. E interessante que dentro da nossa casa nós temos vários médicos, vários farmacêuticos, né, vários enfermeiros, receitam assim com uma beleza, uma facilidade e acaba, todos nós tendo um prejuízo muito grande. Exatamente. Né? Ao invés de fazer o tratamento específico para um problema, você faz mais ou menos ali e acaba gerando outros problemas. E uma resistência, né, depois para o medicamento... Principalmente os antibióticos, que é a nossa perspectiva de pesquisa. Nós vamos trabalhar com o tratamento dos medicamentos utilizados de hipertensão e também agora os antibióticos para ver por que as pessoas tomam tanto antibiótico para determinados fins e que, no final das contas, acabam levando outros problemas, inclusive a resistência bacteriana. E os antibióticos sendo tomado, né? Quer dizer, porque não é prescrito, então está sendo tomado fosse algo que... Por isso que a gente tem um número tão elevado de antibióticos hoje que já são resistentes. Você pega, por exemplo, na década de 80, década de 90, um dos antibióticos mais utilizados era a amoxicilina e a ampicilina. Só que hoje, a maioria das bactérias para tratamento que utilizam a ampicilina, a maioria já tem resistência, a amoxicilina está no mesmo caminho, e é por isso que agora a química, junto com a farmácia, começou a fazer associações de princípios ativos para que o medicamento continue no mercado. E essa resistência é uma resistência já a nível mundial? Nível mundial, mas a nível mundial a gente pode falar que nós temos países, principalmente os desenvolvidos, que fazem o controle do uso do antibiótico. Então, por exemplo, você pega países, os Estados Unidos e alguns países da Europa, que o tratamento são 7 comprimidos, então só é dispensado 7 comprimidos. Você não consegue comprar esse medicamento na farmácia? Hoje não. Hoje você tem a retenção de receita, então você tem que passar pelo médico, ele prescrever. Mas no Brasil você consegue comprar? Apesar de, jeitinho brasileiro mas sempre... num país, nos Estados Unidos e outros países da Europa, é muito difícil você comprar um medicamento dessa natureza. A venda clandestina desse medicamento. No Brasil apesar de ser proibido no Brasil, só com prescrição médica, mas você sempre tem um jeitinho que você consegue comprar. Que você compra com um amigo, ou então tem na casa de alguém, alguma coisa do tipo. Esse é o nosso próximo alvo aí de pesquisa. E precisamos ficar alerta com relação a ingerir esses medicamentos de forma totalmente indiscriminada, inconsequente, né? Inconsequente e irresponsável. Irresponsável. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos.
Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com um sala de opinião aqui com o professor Denis. Ele é químico, professor do curso de farmácia e lidera um grupo de pesquisa, de estudo de pesquisa da faculdade. Professor, nós sabemos das plantas medicinais na Amazônia tem uma importância muito grande. Nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas a importância disso para a ciência. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse estudo, dessas pesquisas de nossas plantas para a ciência do mundo, né? Então, desde o princípio, desde o início da farmácia, se nós formos analisar, começou com a utilização de plantas para o tratamento, né? O boticário foi evoluindo até chegar ao farmacêutico de hoje. Com o auxílio do químico, hoje nós temos a capacidade de pegar plantas na nossa grande biodiversidade e dali tirar o que a gente chama de metabólitos secundários. Esses metabólitos, eles unidos ou isolados, eles que vão propiciar a atividade farmacológica. E aqui na Amazônia, a gente tem plantas do qual muitas não foram catalogadas, são espécies que a gente não conhece e que pode ter atividade farmacológica, é por isso que nós estamos tanto querendo e estimulando a pesquisa em cima de plantas. Fitoterapia, o controle fitoterápico, gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Bom, o controle de fitoterápico dentro do grupo, o nosso campo de investigação é saber qual é a qualidade do fitoterápico que é comercializado para a população. Se eu vou numa ervaria, será que aquele fitoterápico tem muito tempo de prateleira ou não? Será que aquele fitoterápico ele foi armazenado da forma correta para manter e conservar seu princípio ativo? Será que a forma de como está descrito lá, de eu preparar um chá, vai me gerar benefício farmacológico? Para aquelas pessoas que não sabem o que é fitoterápico, gostaria que o senhor abordasse sobre isso. O fitoterápico, há diversas definições, né? Dentre as principais, nós temos que o fitoterápico é aquele medicamento que vem de origem vegetal. Então, nós pegamos a planta, extraímos os princípios ativos e podemos gerar duas linhas de medicamentos. O fitoterápico, que é realmente comercializado já em drogarias, que a gente já vê que a grande maioria do que é comercializado em drogaria já tem atividade farmacológica comprovada cientificamente, e aquele grupo de fitoterápicos que é dado pela população. Aqui em Porto Velho tem um diferencial, né? Ou não, com relação aos outros estados, outros municípios? Sim, nós temos o diferencial que a gente tem muito fitoterápico que é cultivado na terra. Como nós somos uma região amazônica, a gente ainda tem muito da nossa tradição de, eu quero, por exemplo, goiabeira. A goiabeira, a gente vê que o fulô da goiabeira é para o tratamento de uma dor de barriga, popularmente. E muita gente tem goiabeira em casa, ao invés de comprar dentro do supermercado ou dentro de uma ervaria, pega no seu próprio quintal. Então a gente ainda tem na cultura do porto-velhense, inclusive do rondoniense, aí principalmente para o Baixo Madeira, muito essa utilização de plantas
ainda para trás do seu A benefício. cultura indígena, a cultura cabocla, ela traz muitas experiências nesse sentido? Traz. Agora, com a ampliação do grupo de pesquisa e com a advento do herbário aqui na finca, nós estamos terminando a construção do herbário, nós vamos começar a pesquisar, fazer estudo etnobotânico. Só que, geralmente, você pega em outras publicações aí pelo Brasil afora, o estudo etnobotânico ele é restrito à pessoa que mora no sítio, a pessoa que a gente tem um potencial do indígena próximo da cidade. Por que não consultar esse indígena? Descobrir o que o indígena usa e para quais males. E dali gerar. E qual é a proposta? Como é que o senhor está, na reunião, está encaminhando esse projeto? Esse projeto, agora nós vamos barganhar mais alunos. Nós estamos inicialmente com os alunos do curso de farmácia, mas nós vamos ampliar para o curso de biomedicina também, vai começar a adentrar. Nós vamos pegar alunos de agronomia também, vai entrar no nosso grupo, para a gente fazer um levantamento completo. Porque assim, se eu vou na mata e faço um estudo etnobotânico, pergunto qual planta e para qual mal a população me dá esse feedback, eu consigo pegar uma espécie daquela planta e fazer o cultivo. Aí eu tenho um agrônomo para fazer o levantamento, como cuidar, como melhorar, como criar mais metabólitos secundários ou aumentar a quantidade dele. O farmacêutico aqui, o nosso aluno de farmácia, vai trabalhar no sentido de isolar, fazer alguns testes químicos, e o biomédico vem com os testes biomédicos mesmo, biológicos, atividade antimicrobiana, antifúngica, que é um caminho que nós estamos iniciando aqui. Será dado processo de etapas para cada tipo? Para o aluno... Cada aluno de cada curso, diferenciado? Exatamente. Cada curso diferente. Por exemplo, a gente pensa em uma perspectiva a longo prazo, a médio prazo, agregar o pessoal da nutrição, da gastronomia, que vai fazer a utilização daquela planta que, além de qualidade medicinal, ela também pode ter qualidade nutritiva. Então, que é uma forma de você criar iguarias regionais, né? Uma vez que a gente é muito pobre dessa valorização da iguaria. E a riqueza, a riqueza desse material é imensa na Amazônia, né? Na Amazônia tem diversos. E, quem sabe, futuramente sair das plantas e também para os nossos peixes, para os nossos animais, que são típicos da região. Rondônia, alguma característica especial? Rondônia tem características muito boas devido à variabilidade de solos que nós temos. Então, por exemplo, se eu pego plantas que são produzidas na região de Ariquemes, ela vem com uma característica química diferente. Em Porto Velho, uma característica química. Dentro da mesma espécie, a gente tem variabilidades químicas de metabólito secundário dentro das plantas. Então, por exemplo, se a gente fizer um cultivo de capim-santo, que é bem amplamente distribuído aqui em Rondônia, e pegar regiões do estado de Rondônia, do qual eu trago essa planta e levo para o laboratório, a gente vê que dá teste positivo para alguns tipos de metabólitos secundários em algumas regiões e outras não. Isso mostra que o solo também influencia no desenvolvimento da planta. Isso vira paixão, né? Vira. Paixão e muita dedicação para conseguir porque é algo resultado. fantástico, né? Em termos de colaboração para a ciência, né? Exatamente. Isso aí, por isso que nossos alunos aí estão trabalhando tanto dentro do laboratório em busca cada vez mais de soluções, resoluções de problemas, e se tiver aqui na nossa região, melhor ainda. E quais são os resultados que o senhor já conseguiu com esse processo, doutor? Bom, nós começamos aí com os principais resultados que nós temos é o quê? Inicialmente a gente fez testes de metabólitos secundários, foi o nosso start. Depois que a gente começou a ver que algumas classes de plantas começaram a apresentar benefícios farmacológicos, segundo o que a gente já testou, nós começamos a ampliar para teste in vitro. Então, por exemplo, hoje aqui dentro das faculdades integradas Finca Metropolitana, a gente já consegue fazer teste antifúngico. Nós conseguimos fazer antimicrobiano. Agora nós temos a inserção dentro do grupo de pesquisa do teste de atividade antioxidante. Isso tudo dentro aqui da faculdade? Aqui dentro da finca. Por exemplo, a atividade antioxidante é sequestrador de radicais livres, que dentro da literatura relata que o grupo de radicais livres está levando, é um dos indícios para o desenvolvimento de câncer. E a gente começou a fazer teste com nossas plantinhas que nós estamos trabalhando. Isso mostra que nós estamos avançando bastante, né? Trabalhando bastante. Avançando, eu acho que isso para a ciência e para o nosso crescimento intelectual e científico é algo fantástico, né? Nossos alunos, a gente não quer somente que o farmacêutico ou qualquer outra área fique preso somente com aquela graduação, mas também que desenvolva um mestrado, um doutorado, com esse toque de pesquisa que o Brasil está tão carente. Até onde eu gostaria de chegar, professor? Bom, onde eu queria chegar mesmo é isolar algo inédito.
dentro do que a gente tem na Amazônia. Uma planta do qual o nosso herbário fez a identificação dela, gerou uma planta inédita e um benefício farmacológico que não tinha sido relatado por aquela espécie por ninguém conhecer. E então existe uma expectativa de em breve podermos anunciarmos esse isolamento. Exatamente. Estamos aí trabalhando, cada vez aprimorando mais, estamos agora pegando novos alunos, trabalhando em cima dessa ideia de pegar alunos para trabalhar e começar a trabalhar com a advindo do herbário, a gente começar a ir para campo e fazer a coleta e identificação do nosso E a perspectiva do grupo é crescer. Graças a Deus estamos aí trabalhando firme e forte para que veja a ampliação desse curso e que gere cada vez mais publicações mostrando que nós também publicamos, nós também pesquisamos. Existe um tempo determinado, lógico, pesquisa a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Demora anos, mas dentro do seu projeto, qual o tempo que o senhor está dando para o senhor apresentar algum resultado muito mais concreto daquilo que o senhor gostaria de Por exemplo, descoberta? Hoje, como a gente trabalha muito com controle de qualidade de fitoterápico, eu consigo fazer em 8 meses, por exemplo, a atividade antimicrobiana de uma planta. Eu preparo o extrato, faço os testes de metabólito secundário para saber se ela tem, vamos dizer, as classes químicas que vão dar atividade antimicrobiana, depois eu levo para o laboratório e vejo se tem realmente atividade antimicrobiana. Só que isso numa perspectiva daquilo que está sendo vendido numa drogaria ou numa feira popular. E isso dá 8 meses, até 1 ano a gente já consegue o resultado tranquilo. Quando você pega a planta in natura, lá no campo, ali a gente já tem um tempo de aproximadamente 1 ano e meio, para ter um resultado que a gente possa ter, tem significância para uma exposição científica, né, uma publicação. Doutor, nós geralmente, às vezes, quando visitamos uma cidade ou se não vamos no mercado, nós encontramos aquelas bancas com fitoterápico, né? Uma vastidão. Chega em Belém, você encontra ali no mercado Ver o Peso. É uma beleza. Então, empolga as mulheres, empolga os homens. São uma série de fitoterápicos em que deixa todo mundo assim alucinado. Né? Principalmente os estrangeiros que chegam e visitam. E esses estrangeiros, quando eles vão lá e fazem a compra, nós temos o caso da biopirataria, né? Que eles levam essas plantas para lá e fazem seus testes. Então a gente está tentando pegar e colocar esses fitoterápicos para ser analisado aqui na nossa região e gerar resultado para nós. E se depois se levam, né? Faz a biopirataria, gera patente. Patente, né? Aí é um problema sério, né? A gente poderia, por exemplo, perder um medicamento amazônico, sendo que o cara roubou a planta, fez a biopirataria daqui, gerou uma patente dessa molécula que tinha atividade farmacológica e amanhã, daqui a 10 anos, chega a drogaria a ser vendida. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar.
Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião e aqui com o professor Deni Ramos. Ele é químico e coordena o grupo de estudo e pesquisa da Faculdade Finca. Professor, com relação ainda ao grupo de pesquisa, a essas pesquisas que vêm sendo realizadas sob o seu comando, os medicamentos comercializados em Porto Velho, né, no nosso município, estão realmente sendo alvo de pesquisa? O senhor consegue trabalhar com esses medicamentos que estão aí no mercado? Sim, nós conseguimos e nós vemos sendo bastante relatado o Brasil afora, pesquisas principalmente se os medicamentos têm o benefício do qual eles são dados, né? Principalmente a questão de, por exemplo, variabilidade de marcas. Porque assim, por exemplo, quando eu tenho um medicamento ético e faço uma quebra de patente dele, eu gero um medicamento genérico. Mas o que eu quebro de patente é do princípio ativo. Mas a formulação farmacêutica exige mais e mais coisas para a estabilidade daquele princípio ativo. E aí os fabricantes estão fazendo alternâncias de recipientes para que chegue a essa estabilidade. Só que aí pode ter que o recipiente não gere o benefício que a gente quer. E é por isso que a gente vê que em diversos cantos do país, inclusive aqui a gente em Porto Velho, está vendo se os lotes que estão chegando para nós vão apresentar essa qualidade que a gente requer. Então, o que levou ao senhor fazer essas pesquisas aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho é para saber se aquilo que chega em Porto Velho e é distribuído para a população, comercializado para a população, tinha realmente a qualidade que o fabricante atesta ter. Porque, assim, mesmo que o fabricante, o laboratório, faça o seu controle de qualidade, o controle de qualidade não é mostrado a nós. Ele fica dizendo, ele mostra para a Anvisa e a Anvisa diz que está dentro do controle de qualidade. Mas porque pode ser aquela amostra que mostrou para a Anvisa. Exatamente. Né? Como eles fazem análise por amostragem, não analisa todo o lote, cabe a nós, por exemplo, pegar e fazer um teste aqui. Se eu vou lá e pego 5, 6, por exemplo, as nossas compras para fazer análise, a gente não compra em uma drogaria específica ou uma farmácia específica. Nós saímos comprando de diversos para ter variabilidade de lote para poder fazer análise, para saber se daquela marca, diferentes lotes, estão todas dentro do padrão ou todas. Ou tem Mas não podemos correr o risco, por exemplo, de um medicamento comercializado aqui no município de Porto Velho ser um medicamento totalmente diferenciado daquele comercializado ali na cidade de Manaus? É por isso que nós estamos ampliando a nossa pesquisa. Nós queremos saber e fazer comparações dentro da marca, dentro da classe farmacêutica, mas também de outras cidades. Mas existe esse tipo de risco? É provável e por isso que a gente está tentando pesquisar. Porque assim, como são direcionados para determinadas regiões lotes, se tiver uma variabilidade dentro do lote, nós temos que identificar comparando um com o outro. Porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas o fabricante... Porque na nossa cabeça, quando chega numa farmácia, na drogaria, para adquirir o medicamento, nós achamos o quê? Que aquilo que está ali é o ótimo, é o excelente benefício para nós. Mas a gente quer ainda ter a certeza, em uma pesquisa em Porto Velho, mostrando que realmente o medicamento que está ali, exposto para nós, é o melhor. Voltamos então à definição. Genérico e similares. O genérico, ele é um medicamento do qual ele vem da quebra de patente, do princípio ativo, foi feita a estabilidade farmacêutica, aí dali ele fez um teste de bioequivalência mostrando que realmente ele tem atividade farmacológica semelhante ao ético. Já o similar, ele vem da quebra de patente, faz a formulação farmacêutica, mas não tem esse teste de bioequivalência. Então pode acontecer de o genérico sim apresentar atividade farmacológica e o similar não. E é por isso que a gente pesquisa mais em cima dessa diferenciação do similar com o ético. Existe, por exemplo, um percentual que é aceito pela Anvisa com relação ao similar e ao genérico, exatamente, né, do original. O que baseia, na realidade, se eu não me engano, parece que é 20%? Por exemplo, o que nós temos hoje? Em 2014 foi promulgada pela Anvisa uma norma, número 58, que criou uma listagem de medicamentos similares que pode ser intercambiável. Ou seja, eu posso trocar um genérico, o médico receitou tal medicamento. Se ele receitou um genérico, obrigatoriamente o farmacêutico tem que dispensar o genérico. Mas se eu chego lá querendo um genérico sem receita, o farmacêutico pode me indicar o similar. E a Anvisa fez uma lista dos similares que eles permitem essa mudança.
Mas uma grande maioria desses medicamentos similares ainda não entraram dentro dessa lista da Anvisa. E é por isso que eles são alvos da nossa pesquisa, para saber se quando é feito essa troca, mesmo que de forma discriminada, quando eu chego na drogaria sem receita e peço e o atendente me indica tal similar, eu quero saber se aquele similar que não está na lista da Anvisa tem atividade farmacológica, se ele gera o benefício ou pior, se ele gera o malefício. E a gente relata. Dos grupos de medicamentos que o grupo de pesquisa analisou, quais foram os resultados que vocês encontraram naqueles medicamentos que foram selecionados nas primeiras pesquisas? Nas primeiras pesquisas, nós tivemos variabilidade muito grande, por exemplo, na questão da massa do comprimido. Por exemplo, você pega um medicamento ético, você vê que ele tem um peso de aproximadamente, vamos chutar aqui, 2 gramas. Quando você pega um similar com massa de menos de 1 grama. Isso mostra o quê? Que o medicamento ético, aquele de primeira escolha, aquele medicamento realmente que é um dos primeiros a utilizar aquele princípio ativo, ele tem benefícios além do princípio ativo. Então ele tem um melhor recipiente, um melhor grau de pureza e por isso ele faz um comprimido mais pesado. Enquanto o similar, num sentido de querer baratear o medicamento, talvez aquele cara que no medicamento ético teria, o similar não apresenta. E é por isso que a gente tem essa diferença de que o medicamento ético, o grupo de pessoas do qual ele tem benefício farmacológico é maior, mas o similar é para grupos específicos. Não tem essa generalização de benefício farmacológico. Ele fica restrito a alguns sinais, algumas características metabólicas da pessoa para ter atividade farmacológica. O senhor acha isso ético, esse tipo de comportamento desses laboratórios? Vamos dizer assim, ele não chega a ser exatamente ético, não chega a ser exatamente fora da ética, porque ele vem de um princípio ativo. Mas o medicamento similar e o genérico, ele tem como característica baratear o medicamento, para que ele seja algo mais acessível. E assim gerar o benefício farmacológico, mesmo que seja, vamos dizer assim, nem todos os similares, nem todos os genéricos geram o benefício farmacológico, mas está mais acessível à população. Mas eu posso ter um malefício. Pode gerar um malefício. E aí, por isso que a gente pede para que as pessoas vão nos médicos, peguem a receita, procurem uma boa indicação médica, uma boa indicação farmacológica junto com o farmacêutico, para saber se isso está certo, se está errado, se é possível, se não é possível, para que o tratamento seja benéfico. Caso apresente um malefício, que a gente consiga, aqui no laboratório, ver esse malefício, descrever para fazer uma denúncia. O senhor acha que existe no país, por exemplo, um setor que vem controlando isso com mais rigor? A Anvisa, nos últimos anos, ela tem ficado cada vez mais atenta a essas variabilidades de formulação. Então, a gente tem, por exemplo, alguns medicamentos que foram retirados das prateleiras por conta, não questão de qualidade, mas porque o efeito farmacológico era representativo, mas efeitos colaterais, efeitos adversos também eram representativos na população brasileira. E aí eles fizeram a retirada ou supressão de lote, ou então colocaram para casos específicos. Mas nos leva, por exemplo, tanto aos profissionais, mas todos aos consumidores, uma questão bastante de instabilidade, né? Isso, porque hoje você entra dentro da drogaria, para um determinado princípio ativo, você vai ter 7, 8 marcas. Aí você pensa, será que a Anvisa consegue visualizar todas essas marcas dentro de um mesmo princípio ativo, 7 marcas diferentes? Dentro da drogaria, segundo o Rename, você precisa hoje, para abrir uma drogaria, aproximadamente 60 princípios ativos. Então, a variabilidade de medicamentos é gigante. E a Anvisa, será que dá conta de analisar tudo isso? A legalização, por exemplo, dessas marcas, né, em termos de para jogar no mercado, ela nos traz uma série de dúvidas, né? Por que tantos laboratórios, tantas marcas com o mesmo produto? A questão da variabilidade da quantidade de laboratórios fabricantes, a gente vê que tem muitas multinacionais. E essas multinacionais estão fazendo investimento por quê? O Brasil é um país em desenvolvimento. Se ele é um país de desenvolvimento, a gente vê questões de saneamento básico e outras questões, geralmente geradas pela falta de governo, por essa deficiência do governo em articular e fazer mais medidas de prevenção e promoção à saúde do que medicina curativa, estão mostrando para o mundo que o país está mais acessível a doenças. Logo, o laboratório quer ganhar dinheiro vendendo remédio para tratar as doenças. Doutor, várias marcas, né? Várias marcas de laboratório, 10 marcas de laboratórios. Uma análise, por exemplo, dessas 10 marcas de laboratórios, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que tem marcas que, por exemplo, nas nossas análises,
Se eu pego 10 marcas, geralmente eu vou ter marcas que tem, algumas vão apresentar maior princípio ativo, parecido com ético, outras eu vou ter menor, outras eu vou ter qualidade de recipientes ali na receita em melhor qualidade, outras não. Nós vamos ter uma variabilidade de peso dos comprimidos e o principal, a principal e que às vezes a gente fica meio pensativo e faz repetição de análise, é da quantidade de princípio ativo mesmo. Ou seja, eu tenho marcas que de 30 comprimidos, tem um que era para estar com 100 miligramas e, por exemplo, está com 75. E isso deixa a gente, eu tenho 30 comprimidos, um está com esse detalhe, por que os outros não estão? Por que ele passou com essa massa menor no controle de qualidade da indústria? O que leva, por exemplo, os órgãos de fiscalização a permitir que esse tipo de medicamento entre no mercado, seja registrado e seja colocado à disposição da nossa população? A questão, como a gente estava conversando ainda há pouco, do lote que é apresentado como controle de qualidade da Anvisa. Que pode estar naquele lote. Pode estar somente naquele lote. Nem todos os lotes têm as amostras analisadas. Então, por exemplo, se eu pego um lote de um medicamento que foi produzido, por exemplo, 100 mil caixas daquele medicamento, isso desconsiderando o número de comprimidos, se a gente for pensar só na questão de caixas, você tem um número praticamente, tem significância estatística, mas não tem relevância comercial. Então, por exemplo, eu posso pegar de 100 mil caixas, eu posso pegar 1000 caixas. Só que eu tenho 99 mil que tem variações, do qual aquelas 1000 caixas não pegaram. E o medicamento vai acabar onde? Em drogarias do país como um todo, inclusive aqui em Porto Velho, Rondônia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o estado de opinião e aqui entrevistando o professor Denis Ramos. Ele é químico, professor do curso de farmácia das Faculdades Integradas de Aparício Carvalho e coordena um grupo de estudo e pesquisa aqui também na faculdade. Professor, a pesquisa é algo fantástico e fabuloso, né? Essa entrevista nos deixa extremamente, cada vez mais empolgado, né, em termos da análise desse trabalho. E o aluno de farmácia é um aluno especial, né? E uma coisa, talvez o senhor não saiba, eu sou filho de um farmacêutico, então eu praticamente nasci dentro de uma farmácia, então eu tenho uma paixão muito grande pela farmácia. O senhor imagina, a minha satisfação foi quando conseguimos trazer o curso de farmácia aqui para a Finca, né? E hoje nós estamos estendendo não só para Jaru, né, e para outros municípios, e acho que é fantástico, né?
Hoje nós temos aqui, por exemplo, a peculiaridade do curso de farmácia da Finca, ele já ter um nome. Nós temos aí, praticamente, vamos formar agora a 18ª turma de farmácia da Finca. O nosso aluno, hoje, ele já tem seu espaço no mercado, já é considerado um profissional importante, está cada vez sendo valorizado mais. E a gente, dentro do curso de farmácia, tivemos essa preocupação de que o número de alunos que estão saindo, além de atender a farmácia, ele também tem outras práticas a serem feitas. Por exemplo, hoje a gente tem associação, por exemplo, de estágio com o controle de dispensação de medicamentos do Estado. A Gevisa hoje já tem o nosso aluno farmacêutico, do qual ele está fazendo ali também a dispensação e ganhando cada vez mais o seu conhecimento. Com o nosso grupo de pesquisa, além de aumentar essa gama de o farmacêutico dentro de uma farmácia, o farmacêutico dentro de um hospital, por que não o farmacêutico pesquisador? O nosso curso, o nosso grupo de pesquisa fez esse adendo ao curso. Isso aí é uma das características, por exemplo, do nosso curso, do nosso aluno, né? Nossos alunos. Nosso aluno tem esse viés de pesquisa, né? Assim, é um viés que, por exemplo, a gente vê muito no aluno de biomedicina. O nosso aluno de biomedicina, ele nasce com o viés de pesquisador. E a gente pegou e colocou. Agora, como a gente já está tendo um número de profissionais atendendo a população, é claro que a gente ainda tem muitos problemas, ainda tem muito farmacêutico a formar para atender a população, mas também temos que começar a colocar o nosso aluno de farmácia para pesquisar. E ampliar. Que é o que agora vem o biomédico. O nosso biomédico vai entrar junto com a gente também no sentido de que dá mais um viés. Porque, querendo ou não, a biomedicina ela tem esse grau de similaridade com a farmácia. Por que não juntar, né? A biomedicina é uma profissão nova. Né? Praticamente recente, né? Ela houve umas modificações na grade do curso, né? E hoje ganhou uma amplitude também muito grande. E está também no viés da pesquisa. No viés da pesquisa. Por exemplo, se pega lá na ideia inicial que a população tem de um biomédico, o biomédico é aquele analista de laboratório. Só que ele não é restrito ao analista de laboratório. O biomédico hoje, uma das áreas da biomedicina que está em grande ampliação é a estética da biomedicina. Nós temos aqui mesmo dentro do curso de biomedicina da Finca, muitos alunos que fazem biomedicina com ideia de estéticas. E o nosso biomédico que vai entrar dentro do grupo de pesquisa, ele vai ser um diferencial porque ele não vai trabalhar somente com análises clínicas. Além de análises clínicas, ele também vai fazer análise de plantas, vai fazer análise de água, vai fazer análise de metabólitos secundários, uma análise antimicrobiana, uma análise antifúngica, um negócio que também está dentro das atribuições dele. Esse é um perfil também do curso da Finca Unicentro no município de Jaru? Sim, nós pensamos lá na Finca Unicentro, tanto o curso de biomedicina quanto o curso de farmácia, que é a nossa próxima... Inclusive vai ter o vestibular. O vestibular agora pelo meio do ano. A gente espera que sim. Esperamos que já tenha portaria lá. Jaru, olha aí. Jaru, Farmácia e Biomedicina, do qual nós queremos já iniciar os cursos com esse perfil. Colocar o grupo de pesquisa para trabalhar tanto o campus de Porto Velho como o campus de Jaru, ingressar esse aluno tanto para atender a farmácia, do qual tanto necessita em Jaru, assim como os laboratórios de análises clínicas com o biomédico, mas também com o pesquisador. E vamos aproveitar esse espaço para parabenizar o município de Jaru, né? Nós estamos já com a faculdade de enfermagem em Jaru, a faculdade de biomedicina e a faculdade de farmácia. Então, quer dizer, são 3 faculdades importantíssimas que acredito que dentro de breve ocorrerá o vestibular. E tiveram uma nota excelente, tiveram nota 4, quer dizer, de 0 a 5 teve 4. Quer dizer, parabéns ao município de Jaru e nós esperamos que aí seja um grande polo realmente educacional com Finca Unicentro Jaru. Exatamente. E quando a gente fez as adaptações no campus da Finca Unicentro, nós já pensamos com esse viés de pesquisa. Já pensamos em comprar alguns equipamentos que sustentassem as pesquisas lá também. Que interessante os laboratórios, né? Os laboratórios são de ótima qualidade, tudo do bom e do melhor. O aluno de lá, assim como o aluno daqui de Porto Velho, não vai ter do que reclamar, né? Professor, o perfil, como que o senhor vê o perfil do aluno de farmácia, aquelas pessoas que procuram o curso de farmácia? Bom, o aluno de farmácia, ele tem, vamos dizer assim, a gente pode caracterizar ele em 2 áreas. O primeiro, que é aquele atendente de farmácia, que tem aquele tempo de balcão e o seu conhecimento gigante e que procura agora ser farmacêutico. Ele já é um farmacêutico de experiência, só falta o farmacêutico de título. E esse aluno vem buscar a gente para fazer o curso de farmácia. E o outro é aquele aluno que acabou de sair do ensino médio, é aquele aluno que tem um viés voltado mais para a área de saúde mesmo, é aquele que a gente pode falar,
do perfil do nosso aluno da área da saúde aqui da finca é que ele tem aquele cuidado com a pessoa. E o farmacêutico, ele tem esse olhar mais cuidadoso, tipo o aluno de medicina, o aluno de enfermagem, o biomédico, o nosso fisioterapeuta, e o nutricionista, todos eles têm esse olhar de como cuidar dos outros. E o nosso farmacêutico tem isso. E nós estamos pegando, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa, ele procura pegar esses alunos que são do ensino médio, que tem um tempo disponível, que pode se dedicar à pesquisa, além de cursar o curso de farmácia. Com relação às pesquisas, Volta, uma contribuição social dessas pesquisas para a nossa população, professor, é algo também fantástico, né? Fantástico. Nós pensamos ali, como os resultados futuros aí, mostrar para a população de Porto Velho que nós temos alguém que olha por nós, né? Um grupo de pesquisa que faz pesquisas de algo simples, que geralmente os grupos de pesquisa não trabalham, só trabalham com coisas mais específicas, tentando revolucionar o mundo, e a gente só quer que tudo funcione bem, que o povo de Porto Velho se sinta confiante naquilo que vai consumir, porque tem alguém olhando por eles. Uma coisa importante que muitas vezes a gente passa batido aquela história, né? As pessoas, enquanto muitas pessoas estão dormindo, estão achando que ninguém está fazendo nada, tá os pesquisadores ali lutando para descobrir fatores importantíssimos, né? Exatamente, curtindo suas insônias, pensando em melhorar cada vez mais e que de forma tanto direta quanto direta, melhora a qualidade de todo mundo. Isso é algo que nos deixa uma marca muito grande, né? Sim, não só de conhecimento, mas de benefício para a nossa população. O nosso conhecimento e principalmente o reconhecimento da população em cima daquilo que a gente faz é algo muito bom. Mas o que nos deixa mais, vamos dizer assim, felizes ao ver é que a população tem alguém olhando por eles, que a população tem alguém que está contribuindo com ela tanto de forma geralmente oculta, né? Porque as nossas pesquisas, elas não são de ampla divulgação, elas são de publicações geralmente científicas, mas que quem está em Porto Velho, quem olha, quem faz pesquisa já consegue ver, não, tem gente que olha por nós. E assim nós estamos trabalhando. Enquanto uns dormem, uns se divertem, outros estão ali pesquisando, estudando e procurando caminhos e soluções para a nossa população, né? Assim mesmo. Professor, eu quero assim, agradecer imensamente a sua participação aqui em Sala de Opinião, dizer que foi uma satisfação muito grande. Espero que o senhor possa retornar outras vezes e possamos debater assuntos tão relevantes como esse e informar a nossa população, né, desses avanços, né, dessas pesquisas e do que Porto Velho é capaz de fazer. Eu agradeço o convite, agradeço também a todos, agradeço a todos que me deram atenção. Estamos aqui, vamos continuar trabalhando em prol da qualidade de vida e a segurança da comunidade geral. Nós estamos com o vestibular já agendado. Aberto, as inscrições abertas. Então você que realmente quer fazer um vestibular, é só ligar para a Finca, ou Faculdade Metropolitana, para Jaru, para Vilhena, Faculdade Finca, e agendar sua prova. E não perca tempo, as provas já começaram e você poderá ser o nosso próximo acadêmico. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Obrigado. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais.
Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.